Como vai, Marcelo Doutora, é um Pires? prazer tê-la aqui, muito obrigado. A senhora agora faz parte do quadro do Bora MT com o quadro Bora Entender de Previdência. Muito obrigado pelo convite. Como começar a planejar o seu plano previdenciário? Então, Marcelo, vamos entender o que é o planejamento previdenciário, né? Esse planejamento é um processo que serve para otimizar e organizar a vida de um trabalhador, né? E por que ele deve fazer esse planejamento? Porque para que quando ele chegar lá no futuro, no momento dele aposentar, ele não venha ter uma surpresa desagradável, como a questão de valores, ele esperar por um valor e esse valor não ser aquilo que ele planejou receber no futuro, ou mesmo ele chegar para aposentar e não ter o prazo, o tempo. Então, por isso é necessário fazer esse planejamento previdenciário. Doutora, eu quero te fazer uma pergunta que ela é minha, ela é pessoal. Hoje, vindo para a TV, eu estava pensando, me ensinaram lá atrás para mim guardar todas as minhas rescisões de contrato nas empresas que eu passei, porque um dia eu iria precisar dessas rescisões para comprovar a minha contribuição para que eu pudesse utilizar quando eu fosse aposentar. Isso procede ou não? Sim, Marcelo Pires, isso procede. Porque quando você vai fazer esse planejamento, você deve reunir carteira de trabalho, CNIS, contrato, todos aqueles vínculos que você teve no passado, para que possa fazer aquela soma e essa soma venha alcançar o valor do seu salário de aposentadoria. Então é muito importante ter essa documentação guardado, ter essa documentação em mãos para no momento de fazer esse planejamento apresentar ele para que esse contrato entre nos cálculos previdenciários. E é importante que o trabalhador vá até uma agência do INSS, agende, hoje é pelo telefone, né? Não é mais presencial, você liga e agenda, e é importante que ele vá lá e tira um extrato da vida de contribuição que ele teve com o INSS, e ele saber, né, quanto tempo falta. Isso é importante, não é, para esse planejamento ou não? Sim, é importante que ele vá ao INSS, ele pode ligar no 135, o trabalho lá é com agendamento, lá ele vai pedir um CNIS, que é o Cadastro de Contribuição do Trabalhador, e lá vai estar todos os vínculos, e ali ele vai saber se teve alguma empresa que não inseriu o vínculo ali, que não cadastrou, ainda dá tempo dele fazer esse cadastro, fazer essa inserção e ali somar no seu cálculo previdenciário. Então é muito importante. Doutora Ana, de fato, qual que é a idade certa, o momento certo para você fazer esse trabalho para buscar esse benefício da aposentadoria? Qual é o tempo correto? Então, o trabalhador ele pode começar a contribuir desde menor aprendiz com 14 anos e o trabalhador normal, estudante, facultativo ou empregado a partir dos 16. E a partir do momento que ele tiver lá uns 10 anos de contribuição, ele já deve buscar esse cálculo para ele já se organizar, para quando chegar aos 15 anos, ele está ali com as contribuições tudo certinha, com valores. Então, esse é o período, né, dele contribuir. Certo. E como fica a questão previdenciária de contribuição para quem é autônomo? Então, o autônomo, autônomo, facultativo e individual são as classes da mesma classe de trabalhador, que pode contribuir a partir dos 16 anos e ele escolhe. Ele faz o cálculo de quanto ele quer receber. O autônomo ele tem algumas faixas de contribuições, né, que ele pode pagar valor maior ou menor. Então, no momento ali dele fazer seu planejamento, ele vai decidir, eu quero me aposentar com um salário, com 2 ou com 3. É nesse cálculo previdenciário que ele vai decidir com quantos reais ele quer aposentar. E também quem é o CLT, ele pode fazer um complemento e pagar por fora para ele fazer uma aposentadoria maior daquilo que ele contribui dentro do seu desconto, dentro da empresa que ele trabalha? Ele pode fazer esse complemento? Sim, o CLT ele pode fazer o complemento, mas não dentro da empresa. Ele pode fazer diretamente no INSS, ele pode fazer, por exemplo, como individual, como autônomo, complementar para daí lá no final ele somar, fazer a somatória e ele alcançar um valor melhor da sua aposentadoria. Mas esse valor melhor, ele tem um teto, né? Qual que seria o teto hoje? Hoje está 8.110 o teto para se aposentar. Então é de um salário mínimo a R$8.000. Isso, de 1 a 8. Então, dentro desse valor, ele pode calcular, fazer esse planejamento e contribuir para que ele venha alcançar
o valor desejado dentro de um ao Aqui em Mato Grosso nós temos muitos produtores rurais, agricultura familiar. Então, para esse produtor rural, como que é a questão do planejamento para a Previdência Social? Então, o produtor rural, que é o economia familiar, ele não precisa de contribuição, né? O teto de aposentadoria dele é um salário mínimo, porém ele precisa apenas comprovar que ele passou 15 anos exercendo o trabalho no campo. Tá. Mas não é necessário que ele pague as contribuições. Tá, mas eu exerci esses 15 anos, esse trabalho, mas eu estou hoje ganhando melhor, estou produzindo melhor. Eu tenho como complementar para que eu tenha um salário maior do que um salário mínimo? Não. A economia familiar, o limite é um salário mínimo. Aí, se caso ele quiser uma complementação, ele vai ter que fazer uma previdência privada, né? A vida dele melhorou, então daí através de uma previdência privada, para que ele possa melhorar a renda mensal dele. É um prazer tê-la aqui agora no nosso quadro fixo, né? Com o quadro Bora Entender de Previdência. É um prazer aqui e até os próximos programas com a senhora aqui. Sim, Marcelo, gratidão ao programa, e eu espero realmente contribuir, estar ali orientando as pessoas, porque o final de todos nós é se aposentar, é o que todos esperamos.